Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Jéssica e este é o Dia de Livro. Hoje eu vim conversar com vocês sobre Filhos de Sangue e Outras Histórias. Esse é um livro de contos da Octavia Butler, foi lançado aqui no Brasil pela editora Morro Branco e a tradução é de Regina C. Candiani. Antes de qualquer coisa, de começar a conversar com vocês sobre o livro, já se inscreve no canal porque ajuda muito, deixa aquele joinha porque também é muito importante e ativa o sininho para não perder as novidades. E se por acaso você tiver interesse em comprar esse livro ou qualquer outro, use o meu link da Amazon porque com ele você me ajuda com uma pequena comissão e isso é muito importante para o canal, tá bom? O primeiro contato que eu tive com a autora foi Kindred, Laços de Sangue. E Kindred é um livro muito impactante. Eu comecei a ler, Filhos de Sangue e Outras Histórias, e a primeira coisa no prefácio que a gente vê é a autora contando pra gente que ela não gosta muito de escrever contos, porque ela necessita de um tempo maior para causar um impacto no leitor. Então eu vou ler aqui, o que diz as palavras da própria autora, que eu achei muito interessante. Sou essencialmente uma romancista. As ideias que mais me interessam tendem a ser grandiosas. Explorá-las exige mais tempo e espaço do que um conto pode conter. Então, a gente vê que a Octavia ela é bem crítica quanto ao seu trabalho nesse livro aqui, nessa coletânea de contos. E eu achei que esse livro foi muito importante para eu conseguir essa proximidade com a autora, tá? Então, vamos conversar um pouquinho sobre essas histórias que a gente vai acompanhar no livro. A primeira história é Filhos de Sangue, que é o que dá o nome ao livro e também é o que tem a ver com essa ilustração da capa, que eu espero que vocês consigam ver. Aqui a gente vai ver uma história sobre uma família que mora num planeta distante e essa família convive com os alienígenas que vivem ali também. Esses alienígenas são chamados de cliques, tá? T-L-I-C e os humanos são considerados como não cliques, né? Essa família que a gente acompanha, composta pelo Gun, que é o garoto mais novo, a gente tem a Ora, que é a irmã, ali do meio, o Gui, que é o irmão mais velho, e a gente tem a mãe, que é a Linhen. O primeiro contato com a história que a gente tem é com a Tigatoy, que é uma clique. Ela chega ali e leva alguns ovos para essa família consumir. Pro Gun é um ovo inteiro e pro resto da família é um ovo que eles vão dividir. A mãe, ela a princípio se recusa a tomar esse ovo, ela não quer, mas acaba que a Tigatoy, ela convence, essa mãe a tomar o resto do resto, pelo menos. E a gente percebe que isso é feito porque causa nos humanos uma sensação de bem-estar. Então meio que deixa eles alucinados ali. Ao longo desse relacionamento que a gente vê ali dentro daquela casa, a gente vê, de repente, quebrando tudo, quebrando tudo é moda de expressão, tá? Mas quebrando a harmonia que tava havendo ali dentro daquele conto, apesar de alguns desconfortos por alguns personagens dentro dessa família, a gente vê o Bran Lomas, que também é um humano que chega agonizando, ele está em extrema dor. E por conta disso, ele tá meio alucinado, assim, a gente não entende muito bem porque que esse personagem chegou ali no conto. E a Tigatoy, ela fala, bom, eu terei que fazer uma cirurgia de emergência no Bran Lomas, E ela fala assim, preciso da sua ajuda, Gui. O Gui meio que se recusa e o Gun, que é super proativo, ele fala, não, eu quero ajudar, eu prefiro ajudar do que deixar com o Gui. E aí ele segue as instruções da Tigatoy, tá? Lembrando que os cliques, eles não têm a aparência humana, eles são bem diferentes. Eu tive a impressão que eles são parecidos com escorpiões e eles realizam um ato que é como se fosse abraçar um humano, que é o que dá essa sensação aqui meio de engaiola, Então a autora fala bastante que os humanos se sentem presos numa gaiola, mas que essa gaiola ela é aconchegante,
tá? Eu não vou dar continuidade ao restante do conto, claro, porque eu quero que vocês tenham essa experiência, mas é muito interessante porque ao final de cada conto, a Octavia, ela deixa as impressões dela, né, uma nota mesmo do autor sobre aquele conto. E nesse caso, a Octavia, ela fala que muitas pessoas ao lerem esse conto tiveram a impressão que ela escrevia sobre a escravidão, mas que na realidade não era sobre isso, né? Mas sim sobre a relação de convivência entre duas espécies, onde elas realizam coisas talvez que não fossem tão legais, que elas não realizariam se não tivessem naquele mundo como única opção de sobrevivência, né? Mas que no fim das contas é um acordo entre as duas espécies para que as duas espécies continuem a sobreviver. Eu achei muito louco porque realmente quando eu li o livro eu falei, nossa, realmente esse conto quer dizer que fala sobre escravidão, sobre o poder de uma espécie sobre a outra, mas a gente vê realmente as sutilezas e como as coisas são feitas e como elas poderiam ser feitas, sabe? Se você parar e refletir, ok, existem situações ali que a gente não concorda, mas eles também estão numa situação que qual seria a mudança? Se os humanos se revoltarem, eles talvez nem sobrevivam, porque os cliques, eles me dão a impressão que são uma espécie muito mais fortes. Eu achei bem complexo essa história e ela é feita realmente para você refletir acerca desses pontos que são levantados. O segundo conto, ele se chama Amanhecer, Entardecer e Anoitecer. Ele conta sobre a Lynn, que é uma garota que possui uma doença que se chama DDG. Tem o nome completo, mas eu prefiro falar assim porque é muito difícil o nome da doença. E essa doença, ela surgiu a partir de medicamentos que foram feitos para pessoas com câncer. E esse medicamento, ele não deu muito certo, né? E acabou que toda pessoa que nasce, que é descendente de um portador de DDG, também automaticamente vai ter essa doença. É uma doença hereditária que foi ocasionada com essas primeiras pessoas que tiveram câncer e usaram esses medicamentos. Tanto o pai quanto a mãe da Lynn são portadores também da doença e ela amedronta muito porque ela faz com que a pessoa ela perca a capacidade de pensar e ela só reaja às coisas e principalmente com muita raiva, acabando por se machucar muito ou machucar os outros, tá? Quando a Lynn tem uns 15 anos, o pai dela e a mãe resolvem levá-la a um sanatório onde ficam pessoas portadoras de DDG ali sendo tratadas, né, sendo cuidadas. E a cena que a Lynn vê é de muita dor, muito sofrimento, muita mutilação, muito deles se machucaram, né, e aquilo impacta tanto ela que ela toma a decisão de tirar a própria vida. Claro que os pais delas foram mais rápidos, conseguiram, né, resgatá-la, levá-la ao médico e ela sobreviveu. Mas com o passar do tempo, os pais dela acabam sofrendo com a doença, tendo uma caída e acaba acontecendo uma tragédia. Aqui a gente vai ver um pouco sobre a perda da sanidade, sabe? O que nós humanos nos tornamos quando a gente não consegue ter um pensamento crítico, quando a gente simplesmente se entrega a algo que a gente não tem o controle, né? E também tem um outro lado, né? Um outro ponto que é como a humanidade, que no caso seria saudável, leva em consideração essas outras pessoas que são portadoras dessa doença, sabe? Então sim, eles são marginalizados, nenhuma pessoa que não é portadora da doença tende a querer ter um relacionamento com essas pessoas. Então a gente vê ali muito solitária por muitos momentos, porque ela fala que nunca vai namorar, nunca vai ter nada, porque a outra opção dela seria se relacionar com alguém que também tem DDG e você pensar que ela nunca vai poder ter um filho também, porque senão essa doença vai continuar e isso para ela é muito pesado, porque ela não quer que outras pessoas passem pelo que ela passa hoje, sabe? Com esse eterno medo de você perder a cabeça, perder seus sentidos e se tornar alguém irreconhecível.
Então essa é uma história também muito forte, muito tocante, e eu achei muito engraçado porque a gente primeiro, né, a gente tem filhos de sangue que te prepara ali para alguma coisa bem pesada, e depois a gente vem com essa história, né, o amanhecer, entardecer e anoitecer, que é simples, né? Não tem muita complexidade, mas que ela traz você mais para uma realidade que seria possível de acontecer, sabe? Então, assim, poderia acontecer de existir um remédio que acabasse, né, por algum motivo, causando uma doença muito pior do que o remédio que ele traria, e isso ocasionaria um desastre aí para a humanidade. Então é bem complexo e bem legal também da gente ver dentro desse pequeno livrinho aqui que, nossa, é fantástico. O outro conto é Parentes Próximos. Aqui a gente vai ver uma garota, né, uma jovem mulher que foi criada pela avó, e ela tá ali no momento em que ela tem que se desfazer das coisas da mãe que faleceu. Ela não teve nenhum contato com a mãe dela, e é muito forte em alguns momentos a gente perceber que ela não tem nenhuma conexão com essa mãe, e ela vai se desfazer de tudo, ela não quer nada, nenhum vínculo. Só que ao mesmo tempo ela fica inconformada do porquê que a mãe dela nunca quis que elas ficassem próximas, sabe? O que ela tinha de tão ruim que a mãe não suportava criá-la. E isso tudo a gente vai ver conforme ela tem um diálogo com o seu tio que é irmã da mãe falecida, e que foi ali a única representação de paternidade que ela teve ao longo da vida. Então ele sempre ajudou a avó, né, que seria a mãe, né, dele, a cuidar dessa garota, e ela tem um amor profundo por esse tio, e a gente vai ver tudo acontecendo durante esse diálogo entre os dois. É uma história muito forte, né? E a Octavia, ela fala que se inspirou na Bíblia para escrever sobre parentes próximos, e eu acho que não dá para falar muito porque é uma história bem curtinha, mas a gente pode falar um pouco sobre o amor nesse conto, e amores que talvez não sejam aceitos por todas as pessoas. Então é bem complexo, é bem curioso e te deixa ali com uma pulguinha atrás da orelha para você refletir sobre as escolhas que as pessoas fazem, as consequências, né, de atos tomados por essas escolhas, e o impacto que isso causa por conta dessa cadeia de acontecimentos. Depois a gente vai ver Sons da Fala. Para mim esse foi o melhor conto que tem aqui dentro desse pequeno livrinho, que é sobre a Valerie Ray, né? A Valerie, ela tá dentro de um ônibus, e aí dentro desse ônibus que ela tá indo para Pasadena procurar a família dela, os irmãos dela. Ela tá meio confusa porque há muito tempo que ela não sai de casa. Ela já perdeu o marido, já perdeu os filhos, ela é uma mulher de 40 anos, e ela tá ali sentada naquele ônibus vendo dois homens brigarem entre si. Essa briga vai aumentando. O motorista, a princípio, ele tá andando ali com o ônibus, ele tenta dar umas freadas para ver se a briga para, mas a briga continua. Até que o motorista do ônibus para, e a Valerie é uma das primeiras pessoas a sair do ônibus para ver se aquela confusão acaba, mas a confusão continua, permanece, e aos poucos vão saindo mais pessoas, mas o ônibus ainda tá lotado, tá cheio, a briga continua. Do nada chega um homem, né? Esse homem estaciona assim perto do ônibus. Ele tá uniformizado de policial, mas meio que estamos num mundo apocalíptico onde não existem mais pessoas que realmente representem a lei. Existem sim muitos pessoas que se fazem como lei para fazer o que querem, mas realmente agentes da lei não existem. Esse homem chega no ônibus e joga ali, sei lá, uma bomba de pimenta, e aí sim o ônibus esvazia e a briga chega ao fim. A gente percebe que esse homem se interessa um pouco ali pela Valerie e a chama, né? Ele fala:
vamos embora ali, com alguns gestos, né, não exatamente com a fala. E ela olha, ela fica meio em dúvida, apesar, né, de ela estar indo pra Pasadena. Aquilo tudo é muito doido, sabe? Muito inesperado, né? Da onde veio esse homem, por que ele tá chamando ela? E por fim, ela decide seguir a viagem junto com ele, tá? Eu acho que esse livro, né, Sons da Fala, ele é interessante. Esse livro não, né? Esse conto, ele é interessante porque as pessoas, elas sofreram com alguma doença, e essa doença ocasionou diversos sintomas em diversas pessoas. Então tem pessoas que não conseguem ler, tem pessoas que não conseguem falar, tem pessoas que não conseguem ouvir. E quando uma pessoa apresenta que ela consegue fazer alguma coisa que outra pessoa não consegue, aquilo faz com que os outros sintam muita raiva. Então, apesar daqueles dois homens estarem discutindo ali dentro daquele ônibus por absolutamente nada, isso era normal, as pessoas se machucarem, se desentenderem ou sentirem uma raiva tremenda por conta do que o outro consegue fazer que você não consegue fazer. Eu gostei muito dessa história porque ela tem algo inesperado, sabe? E é uma interrupção na viagem da Valerie que faz ela mudar o caminho dela, e eu achei sensacional. Eu não imaginava que fosse acontecer o que aconteceu, porque você, apesar de ser um conto, você acaba criando empatia pelos personagens que estão aparecendo ali. E eu fiquei assim, meu Deus, por quê? Por que disso? Então assim, esse de verdade foi o conto favorito. E para acrescentar ainda mais, a Octavia, ela fala pra gente que ela decidiu escrever esse conto por conta de uma amiga dela que ela tinha e que estava sofrendo com câncer. E essa amiga, ela ia visitar todo final de semana. Ela levava os seus livros, os seus rascunhos para que essa amiga pudesse ler, mesmo sabendo que talvez, né, ela não sobrevivesse a ver que esses rascunhos da Octavia fossem lançados. E a Octavia, ela não dirigia, ela tinha medo ali, ela nunca tirou carta, então ela ia visitar essa amiga dela de ônibus. Então ela pegava o ônibus e ia até a amiga, passava o dia lá e depois ia embora. E em uma dessas viagens ela viu exatamente isso, dois homens discutindo por absolutamente nada. Do nada, simplesmente um começou a encarar o outro e a discussão veio, aí depois falou que era porque um tava olhando a namorada do outro, e ela achou aquilo tudo tão bizarro, tão louco, e a ideia veio à cabeça dela desse conto maravilhoso que eu amei muito. Então eu recomendo, se você for ler, tiver a oportunidade, porque esse conto ficou aqui guardado no meu coração. Depois disso, a gente vai ver dois ensaios. Esses dois ensaios não são contos, mas são dicas e são artigos que a autora escreveu. O primeiro, que é a Obsessão Positiva, ele fala sobre a vida da Octavia e quanto ela teve que ser resiliente para que ela pudesse realmente se tornar uma escritora. Apesar de tudo que ela viveu, ela só foi ter sucesso lá a partir dos seus 38, 40 anos de idade. Então ela realmente teve que ser muito resiliente. Então ela conta, né, que ela trabalhou em vários empregos para poder sobreviver enquanto ela escrevia, até ela conseguir realmente sobreviver da escrita. Isso me lembrou muito Kindred, onde a gente tem a Dana, que é a personagem principal, que fala ali no começo do livro também sobre ter que trabalhar em subempregos para conseguir sustentar a vida de escritora até chegar ao momento de realmente conseguir viver do seu trabalho e do seu grande amor, que é a escrita. E o segundo, eu não vou conseguir falar muito bem, é Furor Scribendi, eu acho que é isso. Ele vai dar dicas, né, de escrita realmente da Octavia, mas assim como no primeiro, basicamente é a persistência. Octavia fala que você precisa escrever todo dia, pelo menos 1 hora por dia, não importa o que você vai escrever. Se você não tiver ideia a respeito daquilo que você pretende escrever, escreva um diário, isso é importante para você manter o hábito. Ela fala que não existe talento, né? O talento, ele é
persistência de todo dia você estar ali escrevendo e melhorando, e que, se possível, você levar o seu livro a pessoas diferentes, não aos seus amigos para ler, porque os seus amigos dificilmente vão apontar os erros dos seus livros. Os seus amigos, eles vão falar sempre que tá muito bom. Então vá a grupos, estude, se interesse e procure pessoas que não sejam seus amigos para que leiam as suas histórias e para que você continue crescendo, porque senão você fica estatizado. E ela fala um pouco sobre esse amor e sentir que um livro ou uma história que você escreveu é o seu bebê. Então, aceite as críticas. Ela fala assim que no começo é difícil, que talvez você fique ali um pouco chateado com o que falem, que às vezes vão pedir para você tirar muita coisa do que você escreveu, e ela fala da importância de você realmente analisar cruamente e tirar essas partes, às vezes, que estão sobrando, para que o seu livro feche, fique redondo e fique cada vez melhor. Então eu achei muito legal, principalmente para pessoas que gostam de escritas. Essa parte é bem interessante para você saber que não foi fácil para Octávia, que ela foi ter o seu sucesso tardiamente, mas que hoje, né, apesar dela ter falecido, infelizmente, ela é uma das maiores escritoras, principalmente de ficção científica, uma mulher negra que passou por muita coisa para conseguir realizar seu sonho. Depois disso, a gente vai chegando nas últimas histórias. Uma delas é a Anistia, que vai contar sobre uma invasão realmente aqui à Terra, sobre alienígenas, né? Esses alienígenas são chamados ali como comunidade. E a gente vai ver uma outra percepção. Apesar de eles invadirem o nosso mundo, tomarem conta deles e coexistirem com os humanos, a gente vê que são espécimes que estão tentando melhorar cada vez mais. E a gente vai ver essa história sendo contada por Noah, uma mulher que aos 11 anos de idade foi abduzida por esses alienígenas e que passou por muita tortura, por muita coisa, até chegar hoje com 23 anos e estar ali conversando com outros humanos, oferecendo empregos a eles junto aos alienígenas. É muito doido, porque a gente vai ver diversas pessoas que estão curiosas, pessoas que estão com muita raiva desses alienígenas, mas no fim todos eles estão precisando de um emprego. E Noah consegue, através da história de vida dela, do que ela compartilha, do que ela passou, mas sem pedir pena, ela consegue compartilhar a percepção dela e do porquê que, apesar de ela ter sido abduzida, ela continuar a trabalhar com esses seres, sabe? E convencer que outras pessoas trabalhem também com elas. Eu achei um conto, né, muito interessante, porque a gente vai ver que essas espécimes, apesar de fazer, né, os humanos sofrerem, como a Noah fala, a gente percebe que eles fizeram porque eles não tinham conhecimento, são seres diferentes do que nós. Então ali eles são representados como, sei lá, eu imaginei uma grande eleca sem braços, sem nada, e os humanos se comunicam com esses seres, com essas comunidades, através de gestos que foram inventados para que as duas espécies consigam fazer e se comunicar. E eu acho que esse livro, né, esse conto é muito interessante porque a Octávia, ela diz que se inspirou numa época em que houve um grande boato, né, sobre um cientista, se eu não me engano, ele era americano, mas descendente de chinês, a respeito de venda de informações sobre a bomba atômica, né? Então, é bem doido porque tem assunto sobre bomba atômica aqui dentro da história e do quanto, né, as grandes potências mundiais tiveram que se sujeitar a esses alienígenas para existir uma boa convivência ali entre humanos e comunidades. É um assunto bem interessante, bem relevante, e eu achei bem criativo também essa parte da altura. A última história foi a que eu menos gostei, se chama Livro de Marta. Marta é uma escritora e do nada ela é levada a algum lugar bem diferente para conversar com Deus. Nessa conversa, Deus fala a ela que ela terá o poder para fazer qualquer mudança no mundo e que essa mudança, claro, vai resultar em consequências, e o ideal é que ela escolha essa mudança para que o mundo seja melhor.
né? Então imagina o desafio de você poder mudar o que você quiser no mundo, mas essas mudanças, elas têm consequências. E nem sempre toda mudança vai ter só boas consequências. Então a Marta, né, ela dá ali algumas ideias no primeiro momento, e o Deus, ele fala, isso vai ter essa consequência. E ela fica muito apavorada, porque às vezes a gente acha que uma mudança no mundo, né, sei lá, vamos exterminar todos os políticos corruptos, vai mudar tudo. Mas não é bem assim. O mundo, né, ele é diverso porque existem muitas pessoas. Uma das primeiras ideias dela é que as pessoas só possam ter até 2 filhos. Isso acabaria com um problema de superpopulação. Mas Deus, ele diz, né, que não seria só isso, né? E as pessoas que talvez tiveram um filho, mas o filho faleceu, ou que tiveram 2 filhos, mas o filho tá doente e precisa fazer alguma coisa, né, ter outra criança, o que aconteceria? Então ela fica pensando e é uma escolha muito difícil. E ela fala, mas e se eu não quiser fazer essa escolha? E ele fala o tempo todo, mas você vai. E é engraçado que ele cita algumas passagens da Bíblia falando sobre momentos em que as pessoas fizeram o que Deus queria, apesar das consequências. Então, se eu não me lembro, foi Jó. Eu não conheço muito bem as passagens, tá, gente? Mas situações em que todos os filhos foram mortos e aí Deus deu novos filhos, o que é bem, né? Tipo, como se novos filhos substituíssem os filhos antigos. Riquezas e etc. Então, esse conto em específico eu não consegui uma conexão e eu acho que foi por conta dele que eu não dei uma nota maior para esse livro lá no Scoob. Eu dei 4 estrelas porque eu gostei bastante dessa experiência, dessa conexão entre autor e leitor, né? Então a gente consegue ter bastante dessa troca, mas essa parte mais religiosa, apesar da Octavia contar pra gente, né, que ela fez catequese, que ela estudou muito a Bíblia, mas que chegou um momento que ela lia a Bíblia pelas histórias, ela encarava as passagens da Bíblia como grandes histórias e acontecimentos que na cabeça dela não faziam sentido religioso, e sim histórias como de fantasia. E eu acho que isso também foi uma das grandes inspirações para ela. Então, gente, eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido sentir essa conexão entre Filhos de Sangue e outras histórias. E assim, eu gostei muito, muito, muito. Acho que é uma leitura fácil, uma leitura de cabeceira para você ler um conto ali a cada dia. São histórias realmente muito legais. Já contei para vocês qual foi a minha favorita, mas eu acho que vale muito a pena, principalmente se você não leu outros livros da autora, para você começar. Se você for iniciante em leitura também, é um ótimo livro, ele é curtinho, tem ali umas 230 páginas mais ou menos, então ele é um combo, sabe? É uma boa leitura com boas histórias, fáceis de ler, algumas bem pro lado ali, né, científico, que trazem mensagens importantes e que você ainda tem a nota da autora para você ver realmente o que ela queria passar com a história e não aquilo que a gente supõe, tá bom? Então eu acho que é isso. Para você ver mais conteúdo do Dia de Livro, me siga no meu Instagram, que é @Dia de Livro. E também compartilhe esse vídeo se você gostou com seus amigos, familiares, né, com quem gosta de literatura e também com quem não gosta, tá bom? Eu acho que é isso. Eu espero vê-los em breve. Um grande beijo.